Olá, boa tarde a todos e todas. Chegamos a mais uma sessão do Grupo de Estudos Hegel. Nós estamos fazendo a leitura e análise do texto da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, numa leitura integral dos parágrafos e das anotações. Não estamos fazendo a leitura dos adendos. Essa leitura, ela segue sendo feita de uma forma direta, com pausas para a nossa análise, interpretação, discussão, que é realizada semanalmente e está sendo gravada e posteriormente postada sempre no nosso canal do YouTube do Laboratório de Estudos Hegelianos da UVA. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estou coordenando essas atividades juntamente com nossos colegas participantes do grupo. Vou agora lançar na tela o texto que nós estamos analisando. Nós estamos analisando da, a partir da versão traduzida pelo Paulo Menezes. E nós já fizemos uma passagem já pelos primeiros parágrafos e adentramos no conceito preliminar. No conceito preliminar, Hegel está anunciando como estava a filosofia, os estudos filosóficos na época em que ele sistematizava a sua filosofia, em que ele propunha o seu sistema filosófico. Então, para que ele demonstrasse as inovações, para que ele demonstrasse a originalidade da sua proposta, ele tinha que, primeiramente, demonstrar como estava, o que já tinha sido feito. E depois de se mostrar o que já tinha-se de filosofia no período, ele poderia demonstrar: isso eu mantenho, isso eu discordo e eu substituo. Nisso daqui eu estou avançando, isso daqui eu estou aperfeiçoando, isso daqui eu estou negando, isso eu estou corrigindo. Então, para ele deixar isso bem claro, ele fez esse discurso preliminar e o interessante é que no decorrer do texto, principalmente da grande lógica, isso vai acontecendo de uma forma muito menos sistematizada, né? Mas de uma forma muito recorrente. E muitas vezes você não percebe que o Hegel ele está anunciando uma filosofia concorrente à sua, né? E muitas vezes isso nos leva a um grande desafio de interpretação, porque você está sendo conduzido por uma argumentação e aí essa argumentação ela cessa e ela vai sendo suplantada, ela vai sendo superada no decorrer do texto e você fica um leitor incauto, ele pode chegar, caramba, ele está se contradizendo aqui, mas na verdade ele não está se contradizendo. Ele fez uma exposição e agora ele está demonstrando o que dessa exposição ele vai ter que superar. Quais são as dificuldades e o que é que não dá mais para manter dessa forma. A questão é que ele tem que nos mostrar o status quo, ele tem que nos mostrar o contexto, ele tem que nos mostrar o problema. E aí, depois de nós visualizarmos o problema, aí sim nós poderemos visualizar a inovação, a solução. Esse é o desafio de ler Hegel. E é por isso que o Hegel ele é um dos autores que mais nos forçam a ler a história da filosofia que lhe precedeu, que veio antes dele, né? Porque no caso ele não vai simplesmente nomear, olha, nesse momento aqui estou me confrontando com Locke, nesse momento aqui eu estou me confrontando com Hume, como ele fez no parágrafo anterior. Né? Nem sempre ele dá essa colher de chá. Na verdade, na maioria das vezes ele não dá. Ele simplesmente pressupõe que você tem essa leitura. Né? Afinal de contas, ele não estava escrevendo para o público em geral. As obras do Hegel, elas não têm essa perspectiva de serem obras de introdução geral à filosofia. Elas são obras aos iniciados, elas são obras voltadas para um público mais, mais
vamos dizer assim, que já se apropriou dos conceitos filosóficos. Inclusive, essa obra, que é uma obra que você pode dizer, mas a enciclopédia não é um manual de filosofia? Sim, é um manual de filosofia a ser utilizado pelo próprio Hegel como suporte para guiar os seus discursos nas aulas da universidade. Isso não é uma obra que simplesmente que o Hegel propõe como se fosse uma obra que não necessitasse de suas aulas para que ela funcionasse sozinha. Tipo assim, toma aqui, o meu curso é um curso onde você pode. É, como é que era aquele curso de línguas? Assimil, né? Como é que é curso Assimil? Você aprenda sozinho. Não era dessa perspectiva, entende? Não é um curso onde você ia aprender filosofia em casa. Você tinha um texto, esse texto poderia até ser compartilhado com alunos, mas ele sem a própria fala do Hegel, a própria exposição do Hegel, ele estaria incompleto. É diferente da proposta da ciência da lógica. A ciência da lógica já era uma exposição aonde ali estava o sistema, ali estavam todos os progressos, os desenvolvimentos conceituais, e aí ele é muito mais complexo, né? Porque já é um livro pensado para uma leitura autônoma de quem vai ter acesso àquela obra, né? Que não vai ser necessariamente mediado por uma aula. E aí você já tem uma obra com três momentos muito bem articulados, que posteriormente o próprio Hegel vai tentar fazer uma revisão, mas aí ele morre e só revisa a primeira parte, que foi a doutrina do ser. Então, no caso, o Hegel ele tem essa perspectiva de ser realmente um autor que nos cobra muito, né? Então, não é por acaso que muitas vezes nas nossas leituras aqui nós vamos parar, né? E que nós vamos truncar muitas vezes a nossa leitura, porque ele vai nos cobrar, ele vai nos impelir a um conhecimento de sistemas anteriores que muitas vezes nós não temos, né? Nós vamos ter que correr atrás, nós vamos ter que voltar lá no Aristóteles, nós vamos ter que voltar lá no Descartes, temos que voltar nos autores que ele está pegando essas discussões para entender o contexto do que ele está falando, por mais que ele nos apresente, entende? Então, esse é o nosso desafio, certo? Então, no caso, a nossa leitura ela vai seguir hoje a partir do parágrafo 40. Vamos agora para a filosofia crítica. Ele já fez uma exposição da metafísica do período, dessa metafísica idealista, né, racionalista. Agora, depois ele fez uma análise a partir da filosofia empírica, e agora ele vai nos mostrar a filosofia crítica, o estado da filosofia que ele recebe, né? Vamos seguir com a leitura. Parágrafo 40. A filosofia crítica tem em comum com o empirismo admitir a experiência como o único terreno dos conhecimentos. E, aliás, ela não reconhece por verdades, mas somente por conhecimentos de fenômenos. Parte-se, primeiro, da distinção dos elementos que se encontram na análise da experiência, da matéria sensível e de suas relações universais. Ligando a isso a reflexão exposta no parágrafo precedente, de que na percepção por si só está contido o singular e só o que acontece, insiste-se, ao mesmo tempo, no fato de que a universalidade e a necessidade já se encontram com determinações igualmente essenciais no que se chama experiência. Ora, já que esse elemento não deriva do empírico enquanto tal,
pertence à espontaneidade do pensar, ou seja, é a priori. As determinações de pensamento ou conceitos de entendimento constituem a objetividade dos acontecimentos de experiência. Contém, em geral, relações e, por seu meio, se formam, pois, os juízos sintéticos a priori, quer dizer, originárias relações de opostos. Esse fato não é posto em contestação no ceticismo de Hume, que no conhecimento se encontram as determinações da universalidade e da necessidade. Na filosofia kantiana, isso também não é outra coisa que um fato pressuposto. Pode-se dizer, conforme a linguagem habitual das ciências, que o kantismo apenas encontrou uma outra explicação para aquele fato. Vamos retomar aqui algumas questões desse parágrafo 40. É interessante, primeiro, que ele vai derivar, né, e vai relacionar a filosofia crítica do empirismo. E é claro que ele está não relacionando simplesmente ao empirismo lockeano, está relacionando com o empirismo à la David Hume, que o próprio Kant já tinha estabelecido esse vínculo, né, com esse empirismo meio cético do Hume. O que é que tem em comum? Né? A admissão da experiência como o único terreno dos conhecimentos. E aí nós lembramos o início da crítica da razão pura, aonde e aquilo que eu creio que é a definição mais básica que nós temos da crítica da razão pura, a de que nós não somos capazes de aceder, né, de ir até a bendita coisa em si. Então, a metafísica tinha a ingênua meta de ter um acesso à essência, aquilo que está por trás da aparência. Essa essência pura das coisas. Essa essência pura é uma essência que está a priori nas coisas, né? Que é uma coisa intelectual. Esse a priori nós não temos acesso. Vai concluir o Kant lá na Crítica da Razão Pura. Como nós não temos acesso ao a priori, nós só temos acesso àquilo que nos vem a posteriori. Nós não temos acesso à coisa em si, somente ao fenômeno. O nômeno, que é justamente a coisa em si, essa essência pura, né? Nós não temos acesso, somente ao fenômeno. Por quê? Porque nós só temos acesso àquilo que vem ao intelecto a partir do tempo e do espaço, aquilo que está no tempo e no espaço, que surge para nós. A experiência é um processo necessário. É um processo necessário para a bendita aquisição de conhecimento. Então, isso é uma das posturas mais básicas em relação à crítica da razão pura que nós temos, encontra-se em praticamente todos os manuais. É claro que quando você vai direto para a crítica da razão pura e o Kant vai desenvolver essas discussões, nós sabemos que não é tão simples assim esse processo, né? Que há toda uma justificativa e não é simplesmente que nós não somos capazes de aceder às essências. Não é simplesmente dizer isso. Não é simplesmente dizer que não é possível mais fazer metafísica. Né? Não é mais possível fazer aquela metafísica ingênua, que acha que consegue chegar a uma coisa em si pura, sem nenhum tipo de mediação, sem nenhum tipo de procedimento,
né, dito científico. Não tem como nós pensarmos mais dessa forma. E nisso o próprio Hegel mantém essa percepção, né? Então, o Hegel está anunciando essa discussão, está anunciando essa análise kantiana. Certo? Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa no chat. Aqui o Luciano colocou: há uma história com um aluno que começa a oferecer um curso sobre o pensamento de Hegel e as pessoas começam a frequentar em massa esse curso porque era mais fácil de entender. Hegel não gosta disso e queima com o aluno, contra relações e tal. Ah, que coisa, eu desconheço. Né? Disciplina de Hegel 1. É, que coisa, né? Eu acho interessante dessas histórias a história que não é não é o Bourgeois, é o Bourgeois que conta essa história. Não sei se está aqui no final. Que conta essa história da secretária do Hegel, né? Que ele sai para o almoço e dá um trecho da lógica para ela ler. E quando ele volta, ele pergunta: e aí, você entendeu o quê? E ela vai e descreve, né? E diz: olha, eu entendi isso, isso e isso. E ele diz: então não está bom o meu texto. E aí ela diz: porque eu não entendi, é isso? Eu fiz uma interpretação errada? E ele diz: não, justamente a interpretação que você fez foi correta do que eu escrevi. Só que se uma simples secretária, que não é versada em filosofia, conseguiu fazer uma interpretação tão rápida do que eu escrevi, é porque está muito simplório. Então eu tenho que deixar muito mais filosófico aqui, muito mais conceitual. É claro que isso depõe muito contra o Hegel, esse tipo de discussão. Claro que a gente não pode defender o Hegel desse tipo de posicionamento, como não pode defender nenhum filósofo, né? Porque cada um é filho do seu tempo e é ranzinza do seu jeito, né? Então, mas os filósofos eles têm essas peculiaridades, como todos têm, e eu não duvido desse tipo de história, viu, Luciano? O Jonas colocou aqui: mesmo o texto de Hegel tendo essas características de leitura rebuscada, o iluminismo como um todo já se preocupava com a democratização do conhecimento. Quem abriu mão do humanismo e se alienou no academicismo estéril, né, foi a filosofia contemporânea nos seus principais representantes. Aí, no caso, a ideia de iluminismo, né, democrático, aí nós temos que ir por camadas, sempre, tá, Jonas? Sempre por camadas, porque no caso você tem ali uma revolução da burguesia e aí o Marx ajuda a gente muito a pensar sobre isso. Mas o ideal, ele não necessariamente estava sendo efetivado em sua completude no real. Isso daí o Marx já nos deixou bem safos, vamos dizer assim, né? Bem vacinados. Mas o Kant e o Hegel, eles nos dão uma percepção, e o Rousseau também, uma percepção de que nós temos que é, estabelecer os fundamentos para a efetivação desses ideais. Inclusive, a epígrafe da minha tese é justamente uma carta, um trecho de uma carta do Hegel, eu não me lembro para quem agora do momento, que ele diz o seguinte: para mim, as ideias têm muito mais efetividade no mundo real, né, do que a prática. A teoria tem muito mais efetividade no mundo real do que a prática, porque através da teoria eu dou sentido às práticas. É nesse sentido, entende? Então, o que eles estão fazendo, o que o iluminismo fez, foi realmente um processo muito libertador. O que a burguesia fez com sua revolução foi um processo muito libertador. Depois ela puxa a sardinha para ela mesma, e aí nós vamos ter que viver uma revolução das consequências dessa revolução. E assim,
Aparentemente, nós vamos ter que ficar nos posicionando, mas sempre de forma muito consciente. Aí o Hegel, ele tem essa vantagem de nos deixar sempre conscientes de que a razão está em um processo de constante evolução. Aí o problema de você interpretar essa ideia de evolução é que é uma grande discussão. Quem sabe quando nós estivermos estudando a razão na história, né, a filosofia da história do Hegel, nós podemos passar um bom tempo discutindo isso. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que primeiro entender essa parte mais teórica do Hegel, tá? Então, primeiramente, temos que passar aqui por esse parágrafo do Kant, né? Então, aliás, ela não reconhece por verdades, mas somente por conhecimentos de fenômenos. E olha aqui já o Hegel já mostrando que a filosofia crítica ela não é um empirismo radical, vamos dizer assim, né? Porque não é a pura experiência que é conhecimento. Não é a pureza da experiência. Ah, você experienciou alguma coisa, pronto, conheceu. Né? Então, se eu entro em relação com o mundo sensível, eu automaticamente conheço aquilo com que eu entrei em relação. Não, não é assim que acontece. Conhecimentos são outras coisas. A verdade, que é justamente o conhecimento justificado, que é aquilo que a ciência produz, ele não se dá de forma imediata. E nisso a filosofia crítica, ela vai herdar desse empirismo mais maduro, vamos dizer assim, né? Ela vai herdar esse, que é o empirismo do David Hume, que eu estou dizendo, né? Ela vai herdar um posicionamento menos purista, menos ingênuo, nós diríamos. Né? Ô, Marcos, Pois não, é Zonildo. isso que eu ia colocar, que o Hegel parece que nesse parágrafo aí, ele parece que ele tenta dar uma compreensão, ele tem um intuito de explicitar, né? Explicitar, mais de explicitar, né? Do que propriamente de criticar o Kant, embora no finalzinho desse parágrafo ele comece a tecer as suas considerações críticas. Mas quando você está lendo ali a crítica da razão pura, né? A primeira constatação a que você chega, que a gente chega, é que o Kant está tentando mostrar para a gente que todo conhecimento, né? Ele começa com a experiência, mas ele não se origina dessa experiência, né? Por quê? Porque mesmo na experiência, né, já há aquele composto que seria a afetação dos sentidos, né, pelo objeto, e ainda um movimento racional de relação. Né? E nesse sentido, a nossa sensibilidade não seria tão passiva assim como acreditavam os empiristas. Né? E é interessante a gente perceber isso, por quê? Porque para os empiristas, né, as impressões iriam nos marcando livremente, né? Enquanto para o Kant, não. Né? Porque o Kant está trabalhando ali, por exemplo, a questão a visão, por exemplo, de uma árvore, né? Por exemplo, não seria uma mera impressão da árvore sobre mim, né? Já seria a impressão organizada, né? É a impressão e não a coisa em si, não é isso? Então, assim, é muito interessante, né? Como que o Kant mostra que a gente não é passivo, né? Que desde o começo a gente organiza essa primeira experiência, né? E o contato com o objeto desperta o entendimento, né? Que seria responsável pela organização,
no caso, que a gente não seria tábula rasa e que a percepção do mundo já é um composto da impressão do mundo sobre nós, e minimamente organizado por nós, e sobretudo pelas três faculdades que o Kant coloca, que seria a sensibilidade, né? Que a gente recebe as impressões, mas a gente já tem as estruturas que organizam, o entendimento, que age sobre essas impressões, e ele que vai estabelecer os conceitos, né? E vai nos permitir falar sobre a coisa, e o que ele vai chamar de razão em sentido estrito. Eu acho que o Hegel consegue diagnosticar, assim, embora de forma resumida, muito bem aquilo a que o Kant se propôs, de dizer que o conhecimento começa com a experiência, mas não se origina dela, né? Isso é bem é isso mesmo, Zoni. Assim, eu vejo dessa forma também. Porque o Hegel, ele está nesse parágrafo aqui, é claro que ele não mantém isso porque parece que ele tem uma coceira, vamos dizer assim, que ele não permite que ele simplesmente concorde em todo, né? Tem algo que faz com que ele sempre dê uma espetadinha no final, mas ele está fazendo uma exposição do Kant. Simplesmente, até esse momento não há embate, né? Ele está fazendo uma, uma apresentação, e nessa apresentação ele está esclarecendo, olha, uma coisa é o empirismo, e esse empirismo inconsequente, que simplesmente joga na experiência a origem do conhecimento, e o conhecimento está totalmente embasado na experiência. O criticismo kantiano, ele também parte da experiência como um dado muito importante, muito necessário. É interessante que o próprio Hegel poderia dizer, eu também parto, lembrem-se da minha fenomenologia do espírito, né? Meu primeiro capítulo, eu parto justamente disso, não dá para negar isso. No entanto, não é só isso. Tanto é que nessa segunda parte ele vai dizer, parte-se primeiro da distinção dos elementos que se encontram na análise da experiência. Quais são esses elementos? A matéria sensível e suas relações universais. Essas relações universais, essa universalidade que nós captamos, não é algo que é dado, não é algo que está na experiência. A experiência de um corpo que cai, certo? É uma experiência singular, como ele diz aqui na frente, ó. Porque na experiência está contido o singular, um ato singular. Um corpo caiu, né? Um corpo que cai. Só que quando eu vejo o segundo corpo que cai, o terceiro corpo que cai, eu percebo um fenômeno que acontece em corpos diferentes, em situações singulares diferentes, né? Em situações singulares, e se elas são singulares, elas são necessariamente diferentes. Aí, no caso, eu percebo que há ali algo em comum. Essa relação que está sendo feita entre esses três fatos, esses três fenômenos que aconteceram na minha frente, aquilo que acontece na minha frente, quem está fazendo não é a experiência, não é o sensível que está fazendo essa relação. Quem está fazendo isso é o entendimento. O entendimento é que está captando a universalidade de atos singulares. Os atos singulares, eles se fecham em si mesmo, eles se fecham na sua singularidade. A universalidade não está neles. A universalidade os transcende, inclusive por relação, né? Quando eu defino o singular como algo completamente diferente, oposto ao universal, é porque realmente o é. E é importante que eu tenha esse conceito na minha cabeça. Uma coisa é o singular, outra coisa é o universal. A universalidade, ela é captada pelo entendimento, né? A universalidade de eu perceber que objetos pesados caem, né? Objetos com peso, eles é,
eu não sou bom de física, mas você estabelece ali uma lei da gravidade e tal, e eu percebo esse fenômeno acontecendo subrepticiamente, e a partir daí eu tenho capacidade de estabelecer uma leitura desses fenômenos que acontecem. Quando eu faço essa leitura, eu estabeleço uma universalidade ali, algo que é recorrente. Só que quem percebe isso é o intelecto. Então, no final das contas, quem estabelece o conhecimento, que é justamente essa teoria, esse conteúdo, essa ideia, né, é uma relação entre a minha experiência e a minha capacidade intelectual. Isso. Uhum. Né? Perfeito. Uhum. Então, e isso é Kant, né? E isso é tão básico, né? E ele não vai brigar com isso, o Hegel. Ele vai Isso. dizer, olha, isso é básico, gente, tá certo? Aí ele continua, né, essa discussão aqui. Ele diz, ora, já que esse elemento não deriva do empírico, não deriva do empírico enquanto tal, porque isso seria a ingenuidade máxima, né? Uhum. Pertence à espontaneidade do pensar. Ou seja, é a priori, certo? As determinações de pensamento ou os conceitos de entendimento constituem a objetividade dos conhecimentos de experiência. Então, a, a minha relação com a experiência, a minha relação com o mundo empírico, com o sensível, ela, enquanto experiência, ela é simplesmente um fenômeno, como esses dois livros se chocando. Certo? Para os livros, né, em relação para eles. Para esse livro e para esse livro, eles significaram o quê? Significaram um choque entre eles dois, houve uma pequena deformidade, até quase que imperceptível para mim, certo? Essa deformidade é tudo que eles ganharam desse encontro. E para eles, pronto, certo? Para mim, ela é algo mais, porque eu consigo captar esse fenômeno também acontecendo entre outros corpos. E eu entendo que existe nesse choque um acontecimento que pode ser descrito a partir de um universal, a partir de uma teoria, a partir de uma sistematização, de uma lei. Né? Eu consigo fazer essa leitura de forma que eu não precise mais ver esse fenômeno acontecendo para pressupor que, caso haja a mínima iminência de dois corpos se aproximarem, isso venha a acontecer. Então, essa é a grande sacada do conhecimento. O conhecimento ele acontece justamente por isso. Não é a experiência. A experiência em si, ela é só a experiência, é só um fato que acontece. Certo? A minha percepção de ter visto o fato acontecendo e a minha capacidade de relacionar os vários fatos é, repetidamente, né? A repetição dos fatos, né? E aí vários pensadores vêm na minha cabeça, vem o Deleuze na cabeça, né? Que ele tem uma obra, o Derrida tem uma obra também, fala sobre repetição, é um conceito importante para eles e tal. Mas para nós aqui interessa essa discussão de que o intelecto humano ele age sobre essa percepção, sobre essa experiência, e ele tira dali uma formulação, uma argumentação, uma ideia, uma sistematização. É basicamente isso que o Hegel está dizendo para a gente. Por isso é que ele vai dizer que a objetividade dos conhecimentos de experiência, eles vêm da onde? Das determinações de pensamento. Né?
Então, a nossa capacidade de conceituar, que quem faz isso é o entendimento, ela gera a objetividade de conhecimentos. E esses conhecimentos, eles são a nossa forma de ler a experiência que nós presenciamos. Até então, nós estamos, é claro, esticando a baladeira muito para explicar algo que para o Hegel, por enquanto, ele está dizendo, olha, daqui é beabá, certo? É, Mas todo mundo tem que ter isso muito claro na cabeça para que a gente avance a leitura. eu acho que nesse ponto ele meio que desenvolve, né, a questão dos juízos sintéticos a priori, né? Que ele está trabalhando ali com a questão do agregado que o conhecimento traz, né? Com as suas características de necessidade e de universalidade, né? Ou seja, a total ausência de contingência. Mas o que eu acho interessante nessa questão, ainda falando um pouquinho do Kant, né, logicamente para corroborar o que o Hegel está dizendo, é que o Kant, ele próprio, ele já estabelece aquela diferenciação entre o conhecimento a priori, né, e o conhecimento a posteriori, né, dizendo que esse conhecimento a priori, ele, ele independe da experiência, né, e está muito ligado à questão da estrutura da razão, e ele até chega a fazer a diferença entre o a priori puro e o a priori não puro, né? Que ele fala que o a priori puro independe de qualquer experiência, enquanto o a priori não puro independe da experiência imediata, né? Da experiência, independe da experiência imediata. Que ele vai até explicar que cada mudança tem a sua própria causa, que não sei. Aí ele fala do conceito de mudança, o próprio conceito de mudança ele é a priori, né? Seria um a priori tipo impuro, porque a mudança é um conceito que advém da experiência, né? Mas aí é só para poder delimitar melhor, é que ali no que diz respeito aos juízos sintéticos, né, que ele divide entre a posteriori e a priori, o Kant está querendo exatamente dizer o seguinte, que enquanto o conhecimento a posteriori, né, nele, ele depende da experiência, né, e a experiência é sempre contingente, e por isso esse juízo ele não é 100% seguro, né? Por exemplo, como é que a gente pode dizer que todos os cisnes são brancos, né, se eu só vi um, por exemplo, né? Enquanto o a priori, ele agrega o conhecimento exatamente pelo caráter de necessidade de universalidade dele. Então, o Hegel está dizendo exatamente essa questão aí, desse a priori aí, né, que é o próprio pensar, né, que organiza o empírico, né, a partir das categorias do entendimento, né. Isso, ótimo, né? Sem pôr nem tirar nada do que você expôs. Essa questão da proposta kantiana está sendo aqui praticamente subentendido, né? Note que, por mais que ele esteja apresentando, ele está pressupondo já essa leitura de quem está lendo, né? Aí, no caso, é até importante nós fazermos essas mediações. Ele continua, então, né, que este fato não é posto em contestação no ceticismo de Hume. Que fato? Né, que as relações, né, que esse ato do pensamento, esse ato de conceituar, ele traz em si relações que se formam, né, por meio do qual se formam os juízos sintéticos a priori, como expôs agora o Zueni. Esses juízos sintéticos a priori, que é o grande objetivo da crítica da razão pura, é justificar esses juízos sintéticos a priori, que é o que interessa para a ciência, né?
é justamente trabalhar com essas relações, essas originárias relações de opostos. Como é que nós realizamos isso? E isso o Hume não trabalhou, né? E aí é por isso que você diferencia o empirismo desse criticismo. É por isso que ele é uma evolução. Este fato não é posto em contestação no ceticismo de Hume, que no conhecimento se encontram as determinações da universalidade e da necessidade. Na filosofia kantiana, isso também não é outra coisa que um fato pressuposto. Pode-se dizer, conforme a linguagem habitual das ciências, que o kantismo apenas encontrou uma outra exposição para aquele fato. Então, até então, nós estamos seguindo aqui a apresentação do Kant. Aí, a espetada, vamos dizer assim, né, que ele dá, é que, olha, por mais que o Kant ele tenha dado a sua contribuição, ele deu as mesmas. Ele chegou às mesmas respostas, vamos dizer assim, né, deu as mesmas contribuições que o Hume deu, só que de outra forma. Então, não deixa de ser uma espetada, né? Dizer assim, olha, é outra forma de dizer a mesma coisa, e quem sabe seja a hora de nós vermos as coisas por um outro prisma. Será que esse é o problema? Será que essa é a questão? Então, ele inclusive diz lá na Grande Lógica que muitas das percepções que se tinha de juízo lógico, de da forma de compreender a epistemologia e a ontologia, elas não tinham mudado muito nos 25 anos que precediam a ciência da lógica que ele estava escrevendo. Ora, se ele coloca 25 anos para trás, de 1812, ele coloca a própria crítica da razão pura dentro de um bolo de escritos que não deram grandes contribuições a, a essa discussão epistemológica, lógica, ontológica, né? Então, o Hegel, ele aqui está sendo bem condizente com essa percepção que ele tinha já na grande lógica lá. Vamos seguir agora com 41 aqui. Alguém fez alguma colocação aqui no chat? Não? Então vamos seguir aqui no 41. A filosofia crítica submete, então, a exame, antes de tudo, o valor dos conceitos do entendimento utilizados na metafísica e, aliás, também nas outras ciências e na representação ordinária. No entanto, não se dirige essa crítica ao conteúdo e à relação determinada dessas determinações de pensamento entre si, mas considera-se segundo a oposição de subjetividade e objetividade em geral. Essa oposição, como é aqui tomada, refere-se, ver parágrafo anterior, à diferença dos elementos no interior da experiência. A objetividade significa aqui o elemento de universalidade e necessidade. Quer dizer, o elemento das próprias determinações de pensamento, o assim chamado a priori. Mas a filosofia crítica alarga a oposição de modo que na subjetividade entra o conjunto da experiência, isto é, justamente aqueles dois elementos, e que nada subsiste perante ela, a não ser a coisa em si. As formas mais precisas do a priori, quer dizer, do pensar, e, sem dúvida, do pensar enquanto atividade subjetiva, a despeito de sua objetividade, se produzem da maneira seguinte: como uma sistematização que, aliás, só repousa sobre bases psicológico-históricas. Vamos lá, voltar aqui para essa discussão.
Então, qual é a grande novidade, vamos dizer assim, na percepção do Hegel, né, que a filosofia crítica traz, né? Ela submete a exame os conceitos do entendimento utilizados na metafísica. Então, note, a César o que é de César. O que é que o Kant traz de inovação? Antes você buscava o conhecimento das essências, sem discutir se você tinha instrumentos, elementos, os meios para realizar isso já consolidados. Então, antes você tinha uma crença absoluta nessa possibilidade de fazer isso. Então, essa posição meio que ingênua de super-homens, né, de supermentes que são capazes de fazer isso, o Kant puxa todo mundo de volta para o chão e diz: olha, será que nós temos condições de fazer isso? Quais são os reais conteúdos que nós temos condições de analisar? Então, quais são os conceitos do entendimento, né, que nós temos condições de debater anteriormente a esse processo de conhecimento? Vou expô-los aqui na crítica da razão pura. Então, a minha primeira crítica é essa preocupação. Bem, se existe, se existem condições para que nós estabeleçamos essa leitura de mundo, que nós tenhamos consciência de quais são elas. Então, vamos lá estabelecer de forma clara para todo mundo ver quais são essas condições. E aí vem a discussão da crítica. Certo? E, aliás, também nas outras ciências e na representação ordinária. Aí o Kant é interessante porque ele diz assim, olha, e isso não é assunto de filósofo. E o Hegel reconhece, olha, a preocupação do Kant não é uma preocupação de um instrumento da filosofia. Isso não é uma preocupação só para quem é filósofo, só para quem é daquela área. Não é uma questão de pesquisa só para os iniciados da filosofia. É uma preocupação para quem é de toda e qualquer ciência, porque é uma preocupação do conhecimento. E se você parar para pensar, é uma preocupação do gênero humano enquanto tal. Quando a pessoa está fazendo qualquer tipo de asserção, de afirmação sobre o mundo, ela tem que ter um mínimo de critério para estabelecer qualquer tipo de discurso sobre o mundo. Quando ela vai dizer eu gosto ou eu não gosto de determinada coisa, por mais que isso seja algo completamente subjetivo em relação a ela tem que ser cobrada de sentido, do porquê que ela está dizendo aquilo. Então, a discussão ela é muito mais ontológica, vamos dizer assim. Continua sendo uma discussão sobre a própria necessidade de posição do ser, né? A própria existência, a nossa própria existência está ali marcada por essa questão epistemológica. Então, uma discussão que o próprio Hegel reconhece, porque ele herda essa questão. Não esqueçamos que ele é um kantiano, vamos dizer assim, né? Um sucessor de Kant. No entanto, não se dirige essa crítica ao conteúdo e à relação determinada dessas determinações de pensamento entre si, mas considera-se segundo a oposição de subjetividade e objetividade em geral. Então, para o Hegel, o Kant estabelece aí uma diferença, porque ele está trabalhando primeiramente com esse âmbito subjetivo, essa capacidade subjetiva de interpretação dos fatos, e como é que essa nossa capacidade subjetiva tem condição de acessar essa objetividade do mundo e, nessa relação, estabelecer um conhecimento. Esse conhecimento que é uma relação subjetiva e objetiva. A objetividade ela não é marcada simplesmente por um realismo, vamos dizer assim, né? Não é simplesmente
uma base só da experiência, mas existe também um intelecto ali, um cognitivo ali, um subjetivo ali. Só que Ô esse Marcos, subjetivo tem que estabelecer, tem que ser bem estabelecido, o que é que lhe cabe e como é que ele entra nessa discussão com o conteúdo. eu acho que uma coisa assim que me chama muita atenção aí é a diferença que o Kant estabelece entre conhecer e pensar. O Kant ele meio que coloca que o conhecimento ele envolve a sensibilidade, tá certo? Tanto que ele parte para a questão dos juízos sintéticos e tal. Enquanto o pensar, não. E aí é que por isso que ele vai dizer, né, que o que se faz na dialética, ele vai chamar da ilusão, né, não é conhecer, e sim pensar. E nesses casos, do pensamento, que ele difere de conhecimento, não há o que ele vai chamar de comprovação sensível. Então, o que o Kant está tentando fazer é exatamente conciliar o empirismo com o racionalismo, né? Por isso que ele vai dizer que o conhecimento ele começa na sensibilidade, é organizado em estruturas a priori, que as experiências a posteriori elas dão conteúdo, mas ela nos coloca ali no domínio, né, do contingente, e que é por isso necessário dar um salto, ou seja, partir dos sentidos para chegar numa lei universal que não é explicada pelos sentidos. Né? E a saída que ele traz para nós, o Kant, né, é exatamente os juízos sintéticos a priori. Tá? Aí que vem a pergunta, pois tá, tudo bem. Existem juízos sintéticos a priori, mas como que esses juízos são possíveis? É isso? E aí é que ele vai entrar. Olha, nós partimos dessas intuições sensíveis, né, a posteriori, né, e nós organizamos todo esse material a partir de categorias a priori do entendimento, categorias estas, né, que pertencem a todos, né, a todos nós, né, e sem elas não há conhecimento. Elas seriam, nesse sentido, transcendentais, né? E aí a gente sabe da diferença entre o transcendental e o transcendente em Kant, né? E elas é que nos permitem dar o salto do sensível ao inteligível. E isso, em geral, de forma intersubjetiva, né? Inclusive as noções de causalidade. Então, assim, os juízos sintéticos, os juízos sintéticos a priori, foram o grande pulo do gato, né? Que o Kant deu, dado o conhecimento que ele tinha, dado toda a teoria do Newton, né? A teoria do próprio David Hume e do próprio Descartes, que a gente não pode esquecer, né? Para ele dizer o seguinte: olha, pensar é algo que está no plano da dialética, que eu considero como uma ilusão, né? Dada a nossa capacidade de navegar no mar que ele vai chamar o mar da Vernunft, né? Que não é o mar da Verstand, que é do entendimento, né? Mas o conhecimento, ele parte da experiência. Ele parte da experiência, embora ele não se origine dela. Então, o grande passo que o Kant deu foi exatamente estabelecer essa, embora a gente sabe que ele faz essa diferenciação constante entre sujeito e objeto, né? A gente sabe que ele fica nessa divisão, mas ele nos traz essa contribuição, né? De, de nos fornecer os limites, né? Do nosso conhecimento, exatamente pela época em que ele estava inserido, né? Muito influenciado pela teoria do Newton, né? Sim, sim. Sim. É bem interessante, né? E uma das partes que da sua exposição, o que me faz lembrar, uma das partes, eu tenho colegas kantianos aqui no curso, e uma das coisas que mais me assustam é quando eles começam a falar da faculdade da imaginação e coisa do tipo.
Porque aí parece que está falando outra língua para mim, sabe? São as partes da crítica da razão pura que mais me assustam. Eu realmente, para mim, sabe, tem vários momentos das obras de filosofia que você passa por elas e não necessariamente você as entende. E tem muitas partes da crítica da razão pura que eu passei e não necessariamente entendi. Sim. Uhum. E essas discussões, assim, as consequências dela, a consequência do Kant fazer essa separação entre conhecimento e pensamento, vai gerar justamente essa notação que você fez. E vai gerar no Hegel vamos dizer assim, o Hegel não vai assumir isso legal, Isso, né? Ele vai. exato. E aí vem toda a questão, que inclusive a gente já discutiu um pouco em Uhum. algumas, e esse momento ia chegar, ainda vai chegar mais à frente, outros momentos, né? Porque isso faz com que a leitura que o Hegel tem do Kant, ela beire, às vezes, a incompreensão. Só que aí você fica assim, caramba, como é concebível será que o Hegel não compreendeu? Ou o Hegel realmente está discordando? É uma discordância consciente ou é uma discordância por ignorância, como diria o Aristóteles? Entende? Tá totalmente consciente, cara. Totalmente. Aí é porque você tem toda essa discussão, porque é, ele vai discordar veementemente em alguns pontos dessa postura, né? Até para estabelecer o seu sistema. Eu Ele acho não. que, eu acho que o que o Hegel faz é aquela velha coisa, com Kant para além de Kant. Sim, Entendeu? Porque eu acho que o Kant colocou para nós, ô Marcos, foi o seguinte: sem, sem as condições de possibilidade, que são as estruturas a priori, nós não conhecemos nada, né? Que a nossa razão, ela quando conhece, né, ela recorta essa totalidade do mundo em singularidades e a gente passa a categorizar, tá certo? De tal ou qual maneira, e por isso é que a gente conhece, embora a gente não conheça o objeto em si, tá? Exatamente porque é esta maneira de ver o mundo que condiciona o próprio conhecimento da coisa, e nesse sentido o que eu tenho é exatamente a representação, né? Mas quando o Kant faz isso, ele cria um problema para as gerações posteriores, que é exatamente essa divisão entre sujeito e objeto, que tanto o Fichte quanto o Schelling e o próprio Hegel buscou, tá certo? Mas eu acho que o que esses caras estão fazendo é exatamente pensar Kant para além dele. Porque não tem como a gente construir filosofia, como você mesmo coloca, sem a gente estudar, né, as filosofias anteriores, porque senão a gente fica inventando a roda todo dia, não é? Então, assim, eu acho que quando Hegel ele enfrenta a questão da dialética, que o Kant, inclusive, chamou de ilusão, e ele vai dizer que a dialética é o próprio movimento da realidade, não é? Eu acho que o que ele está fazendo é exatamente unir o que Kant deixou separado. E, nesse sentido, a epistemologia do Hegel ela é a própria ontologia do real. E eu acho que isso é fantástico. Então, assim, a crítica que às vezes beira ao entendimento da ignorância, mas que eu acho que tem um conhecimento de causa absurdo, né? Tanto que num parágrafo ele consegue sintetizar tudo que o Kant falou, entendeu? Eu acho isso muito louco. pois é, né? Aí você fica realmente numa sinuca de bico, assim, E, né? Porque não dá simplesmente para você dizer, não, caramba, mas é absurdo você pensar que que o, que o Hegel ele não tinha entendido. Ele entendeu, entende?
E ele está realmente discordando disso, ele está se posicionando, né? Só que quando você... por que eu estou colocando essa questão? Porque quando você lê a Crítica da Razão Pura, ela está muito redondinha, entende? Tem esse, assim, enquanto argumento, a argumentação, tanto é que Kant é ele é incontornável, né? Enquanto o século XX e século XXI não conseguiu. É difícil você filosofar sem Kant. Entende? Todas, tanto epistemologicamente quanto eticamente. Isso. Aham. Entende? Uhum. Você não diz isso de Diderot, entendeu? Uhum. Você não diz isso de Mestre Eckhart, entende? Você diz isso do Kant. Sim. Aí, no caso, o Hegel, quando ele diz, olha, eu reconheço, está aqui o criticismo kantiano, ele lançou essas bases, mas há limites. E eis aqui os limites. Só que quando você vai e você já assumiu o criticismo kantiano, você vai e olha assim, mas isso é limite? Isso é problema, Hegel? Assim, será que você, Hegel, não está teimando, está fazendo isso por birra de continuar um procedimento que o Kant já disse, que o Kant já nos provou por A e por B, que ele seria infértil? Você vai continuar batendo nessa tecla? O idealismo alemão vai continuar tentando. E até que ponto isso é dar continuidade? E até que ponto isso é dar continuidade ou isso é ser teimoso? Aí, no caso, é nesse ponto. Só que existe, claro, uma forma de você fazer uma leitura como a que você fez. E eu acho ela muito interessante, de dizer, não, ele compreendeu bem, ele... Só que acho que o próprio Kant, ele aceitaria alguém dizer para ele, Kant, mas você não sabe de tudo, você não é capaz de falar tudo, você não é capaz de ter visto tudo, né? Mas eu acho que até quando eu acho que a gente fala, parece que a gente está puxando a sardinha, mas eu não quero ser injusto. Mas eu acho que o Hegel, por exemplo, quando ele começa a tratar aquela diferença, por exemplo, entre limite e barreira, né, que ele estabelece muito bem, que ele vai, que ele vincula, né, a barreira, né, a questão do dever ser, e ele coloca o limite no âmbito do entendimento. É exatamente isso que nós estamos trabalhando. Ele parte de Kant, reconhece a doutrina dos limites, mas ele reconhece um dever ser que percebe? Então, essa dicotomia entre o que é e o que deve ser, ela é constantemente apagada. Então, você tem um que deve ser e um dever ser que é o tempo todo. Isso você vê constantemente na teoria, tanto na filosofia política do Hegel, quanto na epistemologia. É uma coisa absurda. Nesse sentido, inclusive na minha dissertação, eu tenho essa visão, né? Porque de leitura da lógica, porque Uhum. na lógica você tem um desfile de conceitos da tradição filosófica, mas são muitos conceitos que você vai encontrando ali, desde a metafísica antiga, metafísica medieval, metafísica moderna, né? Muitos conceitos que são já clássicos, que o Hegel, você vai perguntando assim, mas por que ele está colocando ali? Então, por exemplo, você tem o ser, aí você tem toda a discussão sobre sobre a doutrina do ser, aí ele vai dividir ser aí, nada, não ser, aí vai depois quantidade, qualidade, e todos essas palavras, esses termos, eles têm uma história filosófica. É o quidditas, latino, entende? Todos eles Uhum. têm por trás
toda uma tradição, um filósofo que trabalhou aquilo dali, você tem um Tomás de Aquino que trabalhou aquilo dali na súmula e tal, e você vê que ele não está tirando aquilo dali do nada. E aquilo dali tem uma tradição, e ele leu aquilo, ele compreendeu aquele conceito, e ele disse assim, agora eu vou sistematizar isso, e eu vou dizer o que é que sai do quê. E aí, quando você vai vendo dessa forma, você vai vendo o monumento que é a ciência da lógica, entende? Ele é um Taj Mahal, assim, de gigantesco, assim, porque você vai vendo por que que você tá, aí você vai lá para por que as minhas leituras atuais, eu estou escrevendo um artigo agora sobre a questão do absoluto na doutrina do conceito. Aí, mas por Sim. que a segunda parte da lógica é a essência? Não, melhor, da doutrina da essência. Por que é a essência? A essência não é aquilo que é o primordial do ser? Sim. Então, por que a doutrina da essência não é o começo da lógica? Uhum. Não, ele coloca ali porque ele diz, olha, primeiro eu tenho que discutir sobre essas questões do ser para chegar a uma discussão interna ao ser. Porque a essência não é mais o ser em devir, não é mais um devir do ser. A essência já é uma discussão interna ao ser que já se pôs. Sim. O ser Isso. não está se pondo mais. Não é mais uma Perfeito. discussão do ser que se põe. É uma discussão do ser que já se pôs e já aconteceu, e já é fenomênico, e já é É o existente. conceito, né? Já é o conceito se pondo, né? Aí, no É a caso, ideia. você vai entendendo o porquê que ele está colocando isso, e aí você vai vendo que não é por um acaso que ele está fazendo essa construção. Uhum. E aí, se você faz esse tipo de leitura, aí eu pego o gancho do seu exemplo em relação ao DVC, então ele poder, se fosse uma leitura, vamos dizer assim, simplesmente de, eu estou superando o Kant e eu vou negar o Kant. Aí ele poderia simplesmente dizer assim, mas o dever ser é algo que só me serve como um farol, porque ele nunca é efetivado aqui numa doutrina ética que se estabelece a partir de um dever ser, de algo que nunca vai ser, e que só é algo É. que direciona. Uhum. Entende? Isso daí para mim não serve. Sim. Enquanto Uhum. eu preciso de uma. E eu já vi esse tipo de leitura em relação à filosofia do direito, dizendo que Uhum. o segundo momento que é a moral, que é praticamente kantiana, que aquilo dali é algo que depois você pode. Né? Aquilo dali é um momento superado, ele só está mostrando como Kant é superável. Não, não é. Não, 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 não. não pode ser isso. Ele está simplesmente colocando o conceito kantiano dentro dessa arquitetura Sistemática. sistemática. É. Então ele está dizendo, olha, o que o Kant disse é efetível, é real, só que é real nessa posição aqui, né? É É. real com essa construção aqui, com esses tem que ter esses pressupostos aqui para ter sentido. E faltou ao Kant ser mais acurado nessa exposição aqui. Eu vou fazer isso agora para vocês. E E daqui nós temos uma consequência. E aí ele mostra a eticidade. É interessante você pensar dessa forma, porque você isso. consegue ver a grandeza do filósofo, né? Isso. De poder ter enxergado. Isso que você está colocando é tão, assim, no meu ponto de vista, tão procedente, porque o Kant tem décadas aí atrás do Hegel, né? Ele viveu propriamente a Revolução Francesa, ele viveu o ápice do iluminismo, e ali a necessidade de afirmação do indivíduo, né? Como aquele que movimenta todo o sistema, em pleno ápice do capitalismo, que estava acontecendo de uma forma assim, totalmente inédita, né? Essa questão da afirmação do indivíduo, da resistência à opressão do Estado, da igreja. O Kant precisava de afirmar a moralidade, a questão da moralidade. Ele precisava disso ali naquele momento, não é? O Hegel já escreve toda a sua obra num outro contexto, embora muito próximo, né? Então, acho que isso tudo também influencia também a construção da doutrina, do filósofo.
né? Verdade, fato, fato. Então, olha, essa discussão, ela se dá justamente a partir dessa percepção aqui desse parágrafo, certo? Hum, Então, a gente está bem dentro dessa discussão aqui, porque quando ele diz, né, que, que o Kant, né, o criticismo kantiano, ele nos coloca dentro dessa percepção de que esse debate entre subjetividade e objetividade, né? Ele pôs essa discussão, o Kant pôs essa discussão. E isso, depois o Hegel vai herdar essa discussão e ele vai tentar formular uma resposta, não vou dizer corrigida, mas melhorada, né? Porque o Kant, ele vai estabelecer que não dá para ter qualquer tipo de pensamento, né, de subjetividade separado de objetividade e vice-versa. Não dá para você estabelecer mais esse tipo de divisão simplesmente unilateral. No entanto, ele não vai radicalizar isso como Hegel vai radicalizar na ideia de que isso é a substância, uhum. né? Como está lá na fenomenologia do espírito, né? E aí vem a crítica hegeliana vai estar justamente isso, né? Que a experiência, o ato do conhecimento, na verdade, né? A determinação do conteúdo do conhecimento, a verdade está justamente na compreensão de que esse vínculo entre subjetividade e objetividade, ele é um vínculo de imanência, os dois estão intrínsecos um ao outro. E o Kant, ele ainda trabalha de uma forma cada um no É seu ponto analítica, ali. né? Cada Visão um no seu analítica. ponto aqui é um interagindo com o outro, mas é uma interação ainda que você vê os dois ali. Então, você ainda tem a subjetividade enquanto subjetividade, a objetividade enquanto objetividade. Você ainda tem as coisas separadas. Elas estão em relação, elas interagem, mas elas não são a mesma coisa. E o Hegel, ele já dá um passo à frente, dizer assim, não existe subjetividade sem objetividade. Não, as duas estão necessariamente. Quando você pensa uma, você pensa a outra. Não tem como você cai na outra. Né? É por isso que quando ele inicia a ciência a lógica ao final dessa nossa discussão aqui do conceito preliminar, é por isso que o ser cai no nada e o nada cai no ser, e isso é uma condição ontológica da existência. A passagem é uma condição, entende? Não tem como você fugir disso. Né? Então, mas aqui nós ainda estamos no Kant, né? E o Kant ainda estabelece essa, essa divisão. Né? A filosofia crítica alarga a oposição de modo que na subjetividade entra o conjunto da experiência e que nada subsiste perante ela. Né? Então, tudo está relacionado nesse ato da subjetividade de interação com, com a experiência, com o mundo objetivo, com o mundo sensível. Né? Só uma coisa que não entra nessa discussão, né? Como eu anunciei no começo, a coisa em si. Desculpe, gente. Tem aqui um rapazinho que está. Só estamos nós dois aqui. Você não vai aparecer, não. As formas mais precisas do a priori, quer dizer, do pensar, e sem dúvida do pensar enquanto atividade subjetiva, a despeito de sua objetividade, se produzem da maneira seguinte, como uma sistematização, que aliás só repousa sobre bases psicológico-históricas. Interessante essa parte aqui. Né? As formas mais precisas do a priori só se baseiam, né?
essas bases psicológicas históricas, aí ele está entrando no eu, né? No eu transcendental kantiano, né? A exposição que o Kant faz, aí nós teríamos que entrar lá na crítica da razão pura, mais uma vez, para expor isso daqui. Eu acho que ele está tentando, ele está criticando o subjetivismo que ele entende que conduz a doutrina do Kant, né? Isso. Nós teríamos Esse que... subjetivismo, né? Aí basicamente, né, para nós não termos que ficar abrindo a crítica da razão pura aqui direto, né? Mas basicamente aquilo que nós estávamos discutindo anteriormente. O Kant, ele deixa essa divisão, né? Essa independência, eu vou falar dessa forma, né? Essa independência entre a, a subjetividade e a objetividade muito bem estabelecida, muito bem, assim, muito clara, né? E isso para ele não é preocupação, tá? E o Hegel, como ele percebe, né, que não há essa separação tão clara, não há essa separação para ele entre subjetivo e objetivo, entre o, o sujeito e o objeto, não há essa separação. O que há uma interação, uma integração entre os dois, tanto que aquilo que a tradição chamava de substância, que é o fundamento, aquilo que sustenta o ser, na verdade, é justamente essa união, é justamente essa mescla entre essas duas coisas. Então, para o Hegel, essa posição que estabelece uma diferenciação entre o sujeito e o objeto, ela acaba ainda jogando com um pensamento deveras unilateral, né? Basicamente, é falta dialética, né? Falta dialética, falta especulação, falta aquilo que move a lógica hegeliana. Tá? Então, ele está expondo, olha, isso daqui é o Kant, certo? Isso é o Kant. Essas notas aí embaixo, elas são muito importantes, embora a gente não possa vê-las, né? Mas ele entra de sola aí explicando Não, que como nós já estamos chegando no nosso teto, antes, uhum, vamos deixar o 42 para a próxima, vamos discutir um pouco é ótimo. elas, né? Uhum. Vamos discutir Esse um pouco. adendo 1 aí, ó, é que ele começa falando da importância, né, da questão do pensar ingênuo, né, Isso, da que ele velha vai falar metafísica. assim, que ele caminhava sem, ele fala assim, sem maldade, né, nas determinações da velha metafísica. O pensar ingênuo não era, ele não tinha maldade, né, e aí ele vai mostrando que, que esse pensar da velha metafísica, na verdade, não era um livre pensar, né, porque admitia suas determinações sem mais, como algo pré-existente, né, como um a priori, que a reflexão não tinha ela mesma examinado. O Kant foi importante exatamente por isso, porque ele, ele examinou, né, essas condições do conhecimento e criticou a metafísica como, como um saber de autoridade científica, né? E aí é muito interessante como que ele vai desenvolvendo isso aí nessa nota. Porque é justamente interessante porque você, de certa forma, você reconhece a importância da tradição e você diz, olha,
Eles fizeram o que eles podiam, no entanto, eles não perceberam determinada condição. Ingenuidade. E quando eles não percebem, quando eles não conseguem ver, eles teorizam em cima do que eles têm ali. Aí você, é até interessante, eu estava, essa semana, eu concluí a minha aula sobre Edmund Husserl. E o Husserl, ele na fenomenologia, nas ideias para a fenomenologia, ele diz o seguinte, que quando as ciências, né, elas não tinham a percepção de que existiam uma série de ruídos, essa é minha interpretação, né, uma série de ruídos que existiam entre o meu ato, né, de conhecimento e as essências, a pureza dos objetos, e ela acreditava que ela tinha um acesso direto a essa pureza, o resultado que eles obtinham, para ela, era a verdade do objeto. Entende? Ela tinha esse conhecimento ingênuo de pensar que ela estava adquirindo a pureza do objeto. Por quê? Porque na visão dela, ela não conseguia entender que existiam uma série de mediações que já faziam com que a visão dela, né, a visão que ela tinha do objeto, já fosse deturpada. Mas aí, aí no caso, é o exemplo clássico daquele livrozinho do Jorge Pascal, do Kant, né? O exemplo do óculos, o óculos amarelo, né? Você tem um óculos amarelo e sempre usou esse óculos amarelo e você sempre vê a realidade em tons amarelos. Por quê? Porque você está sendo influenciado por isso. Só que você não sabe que você está de óculos amarelo, né? Então você pensa que está tudo amarelo. Quando você tira o óculos, aí você começa a enxergar uma série de tonalidades que os óculos amarelos não permitiam que você visse. Então é mais ou menos isso que o Hegel está lançando aqui, e eu estou fazendo uma analogia com o que eu estava discutindo com o Husserl. A metafísica antiga, ela não percebia que ela estava que a sua visão era deturpada, porque ela era ingênua de não ver uma série de problemas no seu ato de conhecer, que precediam o ato de conhecer, inclusive, que o Kant foi que anunciou. E o próprio Kant também não percebia uma série de coisas. Lembre-se que ele foi despertado de um sono dogmático pelo Hume. Entende? E assim você vai de efeito em cadeia, de cada um e percebendo alguma coisa. A melhor interpretação que eu vejo disso, Zueni, é a metáfora da planta do prefácio da fenomenologia. Sim. Eu acho muito boa aquela metáfora que ele utilizou, de que você tem a semente, aí depois você tem o broto, aí depois você tem a planta, aí depois você tem a flor, aí depois você tem a... Você tem o botão, depois você tem a flor. E na flor você tem as sementes e o processo vai continuar. E ele diz o seguinte: não é que a semente foi jogada fora pelo broto. Não. A semente se tornou broto. O broto não foi jogado fora pela planta. Ele se tornou planta. Não é que a planta foi jogada fora pelo botão e ele se tornou botão. E assim você entende um processo, né, de evolução, de enxergar mais longe, de ver mais elementos, de compreender o todo da questão. Mas eu estou achando interessante que tomar a liberdade de pegar o comentário do Jonas, que eu concordo, assim, concordo, mas eu acho que tem que ser melhor desenvolvido, que o Kant acabou criando outra metafísica, né? E aí parece catecismo. E eu acho que
que eu acho assim, que é a gente interpretar, eu acho que talvez o Hegel, depois ele conserta no parágrafo, né? Interpretar como ingênuas, tá certo? Determinadas doutrinas filosóficas, né? Isso tem que ser explicado no sentido não de ver que eles não viram a verdade, percebe? O próprio Hegel, no próprio parágrafo, vai dizer que essas formas do pensar, né, formas de pensar, né, o próprio exame, ele fala isso nesse parágrafo, já é um conhecimento, né, que é preciso que estejam reunidas no conhecimento, aí sim, ele entra na parte, a atividade das formas de pensamento e sua crítica. Sim. E aí ele fala, as formas de pensamento devem ser consideradas em si e para si. São o objeto e a atividade do objeto mesmo. Percebe? Porque senão, se a crítica passa por uma perspectiva de que o que foi falado, né, era simplesmente ingênuo, no sentido de que não enxergava a verdade, você cai num processo de divisão entre sujeito e objeto de novo. Percebe? Uhum. Então, nesse sentido, eu acredito que o que Hegel está querendo nos mostrar é que é exatamente essa metáfora do botão e da rosa. Porque isso cai na perspectiva que a gente já conversou aqui, de que toda filosofia ela é filha do seu tempo. Sim, sim. E de que ela está, segundo Hegel, imersa numa totalidade que está em constante movimento. E que ela nunca, nesse sentido, ela é definitiva. Porque você dá tons de definitividade para uma filosofia é você querer catequizar, é isso? A mentalidade das pessoas. Então, eu acho que ele apreendeu muito bem essa questão do movimento, não somente das teorias científicas ou filosóficas, mas desse movimento contraditório da própria realidade. E esse movimento é absorvido e é vivido, experienciado pelas próprias filosofias. Senão você cai naquela bobagem, né? Bobagem hoje para nós de achar que quando você levantar o véu, você vai encontrar lá a verdade te olhando e sorrindo para você. Quando, na verdade, você não vai encontrar nada. Ah. O Luciano fez uma questão também sobre a diferença do homem sujeito de Hegel para Kant. É curioso, porque a ideia de sujeito, né, você tem no Kant os escritos antropológicos do Kant, né? Inclusive, recentemente, nós tivemos a tradução dos escritos antropológicos do Kant, uma série de escritos antropológicos do Kant pelo professor Daniel Omar Pérez, né, que são interessantíssimos. Você tem até escritos bem, bem preconceituosos do Kant ali, né, para mostrar como cada filósofo é filho do seu tempo mesmo, do seu tempo, da sua cultura, do seu espaço geográfico, sabe? Mas também tem muitas coisas interessantíssimas, né? Kant falando de aspectos sexuais, de aspectos biológicos, né, Do casamento, né? aspectos sociais, tem muitas questões bem interessantes, mas o sujeito que o Kant está discutindo nessas obras aqui é um sujeito mais universalizado, é um sujeito epistemológico, certo? Uhum. Aí é um sujeito que você abre mão dessas questões mais culturais, né, essas questões mais históricas. O Hegel, quando ele está trabalhando nessa discussão que nós estamos aqui acompanhando, na lógica, nesse primeiro tomo, esse sujeito, ele também esse sujeito bem, bem geral, né? Bem, bem universal. No entanto, ele está caminhando sistematicamente
para essa historicização. Ele vai passar pelo processo da natureza e ele vai se materializar, ele vai se biologizar, se eu puder dizer isso, né? Se quimizar, né? E vai se tornar histórico, cultural, linguístico, artístico, religioso, científico, entende? Então, o sujeito do Hegel, sistematicamente, ele está caminhando para essa percepção, para ter essa percepção bem histórica, bem de antropologia mesmo, sistematicamente falando. Nós estamos vendo um momento anterior desse sujeito. Na crítica da razão pura, nós não temos essa percepção. Nós estamos trabalhando com um sujeito epistemológico apenas. Certo? Esse sujeito que é pré-condição desse sujeito cultural, histórico, pensar. Mas esse sujeito histórico, cultural, linguístico, ele não entra necessariamente na discussão. Né? Lá na crítica do juízo, mesmo na crítica da razão prática, você não vai ter ainda essa universalização, não vai ter essa particularização. Entende? Então assim, há uma diferença de postura, dessa elaboração do sujeito. Ô Marco, eu vou contextualizar um pouquinho minha pergunta para você, porque eu estou aprendendo que com Hegel o pensamento é dialético, né? Então eu tenho que dizer a historinha da minha pergunta, né? De onde ela vem. Não, é que eu li não cheguei a terminar, mas eu li boa parte de um livro do Zizek, e aí eu vi que ele faz, no pensamento dele, né, ele dialoga ali com Hegel, Lacan, materialismo histórico, né, de Marx e tal. E aí, lendo um pouco do Lacan, né, o Seminário 13, ele faz justamente uma crítica ao sujeito de Descartes, né? Ao sujeito de conhecimento, né? O sujeito consciente, né? Cartesiano, né? E aí ele começa o Seminário 13 fazendo isso para depois falar do sujeito da psicanálise, né? O sujeito do inconsciente, né? E aí eu fiquei me perguntando como é que Zizek ele consegue fazer isso, né? Eu entendi pouco dessa obra, você falando aí do Kant, né? Que às vezes não consegue entender bem algumas coisas, então eu li essa obra eu até tenho ela aqui, Menos que Nada, o nome do livro, né? E aí eu queria entender como é que ele consegue alinhavar, digamos assim, essas perspectivas diferentes, né? Do sujeito hegeliano e o sujeito lacaniano, né? Eu acho que ele caiu. Ah, tá. Então, meu caro, você está nos colocando numa seara muito perigosa, viu? Que esse rapaz aqui é muito perigoso. Tá vendo? É bom, porque aí agora eu vou ter outro olhar, né? Outra perspectiva. É esse livro mesmo, é esse livro aí que você mostrou. Menos que nada. Ele esse comentário do Zizek, que é muito interessante, é muito instigante, dá para você ter muitos insights aqui. Eu gosto do Zizek nesse sentido. Ele me dá muitos insights, assim, ele me faz olhar a obra do Hegel com outros olhos, assim, porque é uma apropriação que ele faz que eu não imaginava. Até porque eu não tenho leitura de Lacan, entende? Eu tenho um amigo que é mais especialista em Lacan, e todas as vezes que eu me vejo com esses problemas, eu recorro para ele. E, inclusive, eu já brinquei com ele que não adianta muito.
Ele me explica, e eu digo, mas por quê? Aí ele diz, tu tem que fazer um curso. Tem um amigo meu hoje, do meu colegiado de filosofia, que está iniciando um curso de psicanálise, né? Justamente para pegar essa tradição, e me chamou, porque disse que vai ter uns trechos lá que é do Kojève, essa galera francesa aí que trabalha com Hegel e tal, mas eu estou falando tudo isso justamente para contextualizar que é Zizek, entendeu? É Zizek, né? Não é mais Hegel, entende? Assim, é uma apropriação. Quem tiver mais leitura do Zizek, né, tenha... Eu fiquei pensando nesse casamento, né, entre Lacan e Hegel, porque assim, até o momento eu depreendo, né, do que a gente vem discutindo, do que a gente vem lendo, que esse sujeito, né, do Hegel é um sujeito consciente também, né? É um sujeito que da consciência, né? Não é um sujeito do inconsciente, né? Não é um sujeito clivado, né? Como pensa Lacan, né? Entre consciente e inconsciente. E aí eu fiquei me perguntando como foi que ele conseguiu fazer esse casamento entre Hegel, Marx e Lacan, porque assim são perspectivas de sujeito assim bem diferentes, né? Ô Luciano, tem um livro do professor Vladimir Safatli, não sei se você conhece esse livro dele, que se chama Grande Hotel Abismo, que se chama Grande Hotel Abismo por uma reconstrução da teoria do reconhecimento. E o professor Safatli, ele é estudioso de Adorno e de Lacan, e claro, de Hegel. E ele considera o Lacan como um hegeliano heterodoxo, tá certo? Então, na visão do professor Safatli, o Lacan, ele é um hegeliano, percebe? Então, assim, esse livro é muito interessante porque ele meio que trata, no caso, no âmbito da política, né, a questão do sofrimento psíquico, da questão da filosofia moral, a questão da teoria do reconhecimento. Então, assim, eu vendo as suas observações, eu não consigo ver, claro, que existem diferenças, né, de abordagens, mas, pelo menos na visão do professor Safatli, o Lacan, assim como o Adorno, é um hegeliano. Então, ele bebe muito na teoria do reconhecimento de Hegel, para tratar exatamente o sujeito, que é essa problematização que você está trazendo. Tanto que o livro dele se chama Grande Hotel Abismo por uma reconstrução da teoria do reconhecimento. Certo, ok, obrigado. Valeu, eu conheço o Safatli. Mas parece que o Marx, parece que o Freud também bebeu de Hegel, né? Ele dialogou. Sim. Eu não sei, assim, se contudo, parece que não. Mas que ele chegou a dialogar com alguma coisa do Hegel. Certamente aquilo que era possível, né? Para a construção do seu pensamento, né? Do saber psicanalítico, né? Uhum. Mas ok, tá, joia, obrigado. Agradeço. Uhum. Pois é, uma das grandes, só para encerrar, eu não tenho muito a falar sobre essa relação, né? Mas uma das coisas que o livro do Zizek me instigou é que justamente nesse capítulo 3 dele, que é o não só como substância, mas também como sujeito, ele me apresentou uma autora, que inclusive está na minha lista agora, que é uma obra muito interessante, a dela, que é a Catherine Malabou, né? Que é o futuro de Hegel, que eu estou achando muito interessante, até aconselho vocês. Aí uma obra interessantíssima, atual, assim, para quem quer ver o Hegel no nosso contexto atual, assim, o que é que o Hegel tem para contribuir agora, né?
E ela é uma autora muito interessante e ela é versada, ela é tão assim, vamos dizer, heterodoxa quanto o Zizek, mas sem muita loucura, assim, como Zizek, entende? E ela é muito boa, e foi ele que me apresentou. Vale muito a pena. Nós temos essas referências também. Mas que bom, que bom. Vou aprendendo também aqui com vocês. Gente, muito, muito, muito obrigado. O sujeito incômodo também tá. Esse daí tá na minha lista. O dia que eu acabar com esse daqui, Rodrigo, porque é meio difícil de acabar com esse daqui do Zizek. E tem muita coisa. Eu larguei mão por um bom tempo dele aqui. Não volto, cheguei no capítulo 3, não volto por um bom tempo. Mas depois eu vou atrás dessas outras obras zizekianas. Assim. Não estou muito para esse período, não. Eu estou mais na Malabu mesmo, na Caperim. Então, meus caros, minhas caras, muito obrigado por mais essa tarde. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Ficam questões para a próxima semana. Pegamos a partir do 41. Certo? Depois estarei lançando esse vídeo aqui para quem quiser até divulgar, convidar outras pessoas, tá lá no nosso canal do YouTube para todo mundo se inteirar do que nós estamos realizando aqui. Agradeço, uma boa tarde, cuidem-se, cuidem dos seus, meus caros, minhas caras, e até semana que vem. Um abraço.